de olhar para as nossas obras, para as nossas defesas, mas daí com manutenção. Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao nosso canal Engenharia Curiosa. E hoje nós vamos tratar de um tema muito triste, porém necessário, que é a questão das enchentes no Rio Grande do Sul neste ano de 2024. Por que elas ocorreram? O que aconteceu? E vamos abordar a questão puramente técnica para um melhor entendimento do que ocorreu. Nós vamos te contar tudo, mas não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, dar o seu like, isso é importante para nós, fazer os seus comentários e também distribuir para os seus melhores amigos que queiram ver esse material. Bem, pessoal, primeiramente temos que entender a hidrografia do Rio Grande do Sul. Ele é formado por 3 bacias, a bacia litorânea, a bacia do Rio Uruguai e a bacia do Rio Guaíba, ou melhor dizendo, do Lago Guaíba. Então, nós vamos tratar aqui da bacia do Lago Guaíba, que foi a bacia mais afetada por essas chuvas agora de início de maio de 2024. Essa bacia do Lago Guaíba, ela é formada por vários rios, mas principalmente o Rio das Antas, que se transforma em Rio Taquari, e daí deságua no Jacuí, praticamente no delta do Jacuí. O Jacuí, que recebe de outros rios, Rio Pardo, outros rios, e depois temos também o Rio Sinos e o Rio Gravataí. Todos esses rios chegam na região metropolitana de Porto Alegre, simultaneamente, fazendo uma coisa extraordinária, que é a junção de 30% do território do Rio Grande do Sul em águas vindas todas para o mesmo lugar e formando esse delta do Rio Jacuí e, portanto, logo na sequência, a cidade de Porto Alegre com o Lago Guaíba, e esse Lago Guaíba deságua na Lagoa dos Patos e que, por conseguinte, deságua no mar, lá em Rio Grande, no porto de Rio Grande. Bem, então no dia 27 de abril você começa a ter chuvas intensas na região da Serra, e resultado de um fenômeno absolutamente inusitado, que é uma grande massa de ar quente que se paralisa ali no centro-oeste, na região do sudeste do Brasil, trazendo calores absurdos para essa região, coisa como São Paulo, 10 graus a mais do que o normal. Então você tem frentes frias que vêm do Polo Sul e que chegam no Rio Grande do Sul, e ao mesmo tempo você tem a chegada dos rios de chuva, dos rios voadores que vêm da Amazônia, e um vento úmido vindo do Oceano Pacífico, que ali, então todos sabemos, temos o fenômeno do El Niño, que esquenta as águas do Pacífico e, portanto, uma corrente de ar, de ventos, carregando muita umidade. Então você tem umidade da Amazônia, umidade vinda do Oceano Pacífico, frente fria vindo do sul e uma situação de bloqueio dessa frente fria, impedindo que ela progredisse para o restante do país. Então se estaciona em cima do Rio Grande do Sul uma situação de extrema instabilidade e provocando chuvas intensas já no dia 28, no dia 29, no dia 30 de abril, no dia 1º de maio, chuvas intensas. Então no início de maio já começam a surgir notícias de morte, então atingindo a região principalmente da Serra, né, com várias cidades pequenas como Serrafina, Correia, mas cidades médias como Santa Maria, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Lajeado, e essa região toda atingida pelas chuvas intensas, a ponto de ter chovido em 15 a 16 dias, coisa como 700, 800 milímetros.
que era o esperado para 5 a 6 meses de chuva para essas regiões. Então você teve a incidência de uma chuva em 15 dias do que deveria acontecer entre 5 e 6 meses. Isso faz o rio Taquari subir até 14 metros acima da cota de inundação dele, né, nessas regiões. Então, cidades pequenas como Arroio do Meio foram devastadas, né, por causa da altura e velocidade da água. Então, você tem ali nessa região da serra o problema da elevação rápida das águas por causa de uma queda de volumetria muito intensa em pouco tempo. Isso faz com que os volumes de água subam rapidamente e também a velocidade, por serem regiões altas que migram para as regiões baixas, você tem uma grande velocidade de todos os rios, então produzindo aí grandes tragédias. Bem, então toda essa água que cai na serra, na bacia do Lago do Guaíba, naturalmente iria para a região metropolitana de Porto Alegre. E foi isso que ocorreu no dia 5 de maio, então atinge-se a cota máxima de inundação de 5,35 metros, ou seja, 2,35 metros acima da cota normal do centro histórico de Porto Alegre e de várias outras regiões de Porto Alegre, outros bairros que estão na mesma cota do centro da cidade, que é a cota zero praticamente, né? Então, você teve 2,35 metros acima do nível das ruas, das calçadas. Mas Porto Alegre construiu na década de 70 todo um sistema de proteção contra enchentes, né? Que se baseava em 24 casas de bombas, baseava-se em 16 comportas de aço, um muro de 2,5 km na região central e mais ou menos 68 quilômetros de diques de proteção. Sobre esses diques estão as principais avenidas, Avenida Castelo Branco, a ida para a praia, Freeway, e na região sul, a Avenida Beira Rio. E tudo isso forma um grande sistema que protegeria Porto Alegre de uma enchente de até 3 metros acima da cota normal, ou 6 metros acima da cota normal do rio. Isso foi calculado na época, na década de 70, inclusive com estudos feitos na Alemanha, e isso se revelou correto, porque essa enchente grandiosa do jeito que foi, atingiu 5,35, quer dizer, ainda sobrou 65 centímetros. Porém, o sistema, infelizmente, não funcionou. Você teve falha nas casas de bombas, as casas de bombas foram invadidas pela água e começaram a dar problemas elétricos, tiveram que ser desligadas. Você teve uma comporta de uma das casas de bombas que se rompeu próximo ao Navegantes, ao bairro Navegantes, e daí a porteira abriu. Mas além disso, de um modo geral, todas as comportas falharam. Tinha ali frestas, vocês viram aí imagens da Defesa Civil, do Exército, os bombeiros tentando botar sacos de areia numa operação de guerra ali para tentar evitar a entrada da água, mas não foi possível. Por quê? Porque as comportas estavam empenadas, elas eram para ser mecânicas, estavam com todos os motores estragados ou roubados, com a fiação roubada, desaparecida. Então todos tiveram que ser manipulados por pessoas e com máquinas, retroescavadeira, uma dificuldade enorme para fechar as comportas, e mesmo assim elas vazaram. E além disso, a água veio pela própria rede pluvial, ela voltou para as casas de bombas e começou a ter a inundação do centro da cidade. Iniciou pelas casas de bombas, iniciou por dentro, mas logo também veio
pelo muro e o muro se revelou, desse ponto de vista, inócuo. Porém, esse sistema foi muito bem projetado. Esse sistema custou caríssimo para a população de Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, e era o sistema de defesa, que nunca foi testado. Porque em 1967 foi a última grande enchente, ela não foi tão grave. Desde que se construiu o muro, nunca teve uma inundação nem parecida com essa. Então, o sistema agora que ia ser testado e, de fato, não funcionou por causa de falhas de manutenção. Falhas exclusivamente de manutenção. Não tem problema de engenharia no sistema de proteção, mas falhas de manutenção que vem vindo de muito tempo, né? Desde sempre a manutenção é relegada a segundo plano, né? Então agora cobrou-se a conta. Enfim, a lição que fica é que definitivamente nosso país, em particular o Rio Grande do Sul, mais em particular ainda a região metropolitana de Porto Alegre, tem que se atentar para a questão da manutenção dos seus equipamentos e dar realmente importância à engenharia, à arquitetura, aos técnicos, à questão técnica, às universidades, à opinião dos técnicos. Isso tem que prevalecer. A nossa população, de um modo geral, tem que entender isso, da importância da ciência, e ela tem que ser colocada em prática. Aqui nós temos um caso em que não se deu a devida importância para a técnica, para a boa técnica, para a engenharia, e tem que ser dado. Então a lição que fica é essa, para todo o país. Nós precisamos de olhar para as nossas obras, para as nossas defesas, mas daí com manutenção. Sem observar a questão técnica, nós vamos somente se preparar para a próxima tragédia. Então, essa tragédia do Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, então, apesar de estar um pouco longe, minha família está lá, eu estou até emocionado para fazer esse episódio, mas todos nós brasileiros, em particular os engenheiros, tem que participar mais do processo, tem que estar mais presente, a opinião da engenharia tem que prevalecer, dos engenheiros, dos geólogos, dos geógrafos, dos cientistas sociais, dos urbanistas, dos arquitetos, a opinião dos técnicos tem que prevalecer. Não é possível que o nosso país continue dessa forma, de tragédia em tragédia, só contabilizando os mortos e feridos, e agora, no caso do Rio Grande do Sul, perdas econômicas extraordinárias, nunca vistas no país. Então, para tudo tivemos grandes lições, né? Mas essa é a principal do ponto de vista técnico. Bem, também temos que pensar sobre a ocupação das encostas, a ocupação das terras, para que nós tenhamos a consciência ecológica, a consciência do meio ambiente. Isso tem que prevalecer nas decisões. A decisão tem que ser técnica. Então nós não podemos ocupar áreas de inundação. Vocês vejam em Canoas, Matias Velho, não poderia existir. A cidade de Eldorado do Sul, rigorosamente, nem deveria existir, porque ela está na cota da linha d'água. Então, tomaram-se decisões no passado erradas, equivocadas. Então, as lições que temos que aprender são muito grandes, mas são de muita responsabilidade. E agora, por último, eu gostaria de agradecer a todos os brasileiros que têm ajudado os gaúchos numa corrente de solidariedade impressionante, onde o país
está todo unido para ajudar os companheiros do Rio Grande do Sul, gaúchos, mas as autoridades também estão empenhadas, as Forças Armadas, os governos, o governo estadual, o governo federal, os governos municipais, a Defesa Civil, os corpos de bombeiro, o sistema de saúde. Então, está existindo realmente uma resposta do povo brasileiro à tragédia. Porém, temos que ficar atentos que o futuro nos reserva situações parecidas ou piores. Como nós vamos tratar disso de agora para frente? Obrigado. Meus amigos, eu gostaria sinceramente de pedir o apoio de todos vocês, para quem puder, colaborar com o Rio Grande do Sul, colaborar com os gaúchos. Então aqui eu quero indicar uma associação, a Associação Rio Grandense da Construção Civil para a Enchente de Porto Alegre, que é uma entidade criada para a reconstrução do Rio Grande do Sul pelo Sinduscom do Rio Grande do Sul, o Sindicato da Indústria da Construção. Portanto, confiável. Então, quem puder nos ajude a reconstrução do Rio Grande do Sul, e especialmente agora que está uma situação muito crítica para o sul do Rio Grande do Sul, com muitos problemas ainda iminentes. Então, quem puder ajudar em dinheiro é a melhor ajuda possível nesse momento para que o próprio comércio do Rio Grande do Sul se restabeleça e nós possamos ter o Rio Grande do Sul da maneira pujante, como sempre foi, de volta para o nosso país. Obrigado.